estamos no ar com mais um programa BeWoman, aqui na RS Play, canal 524 da Claro. O programa BeWoman aborda tudo relacionado ao universo feminino. E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada que é uma mulher vitoriosa, uma mulher guerreira que venceu na vida, que passou do empreendedorismo por vários setores. Hoje ela é política, a nossa querida vereadora Cláudia Araújo. Seja muito bem-vinda, Cláudia. É um prazer te receber aqui. Muito bom estar aqui contigo, Melissa, sempre para a gente poder trocar ideias e trazer, para as nossas mulheres mais informações para que a gente possa estar sempre à frente do nosso tempo, sendo voz daquelas que muitas vezes não têm voz. E principalmente inspiração, né, Cláudia? É verdade. Eu já conheço a tua história de muitos anos, mas tem ainda mulheres que não conhecem. Eu gostaria que tu te apresentasse aí, contasse um pouquinho da tua trajetória. Bom, eu sou a Cláudia Araújo. Hoje eu estou vereadora de Porto Alegre, no 3º mandato. Hoje eu sou presidente do partido no município do PSD de Porto Alegre. Hoje eu sou vice-líder do governo Sebastião Melo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Sou mãe de 2 filhos, um casal de filhos. Fiquei viúva agora, fez um ano no dia 19 de abril, 14 dias antes da enchente. Fiquei por 30 anos casada com uma pessoa muito especial, que fez muita diferença na minha vida. Fui casada antes com o pai da Melissa, que é a minha primeira filha, por 10 anos a gente esteve juntos. Casei bem cedo, porque eu queria ter a minha casa, o meu espaço, as minhas coisas, através das minhas condições, através do meu trabalho. Eu vendi roupa por 30 anos, fui comerciante por 30 anos, tive loja, tive fábrica, tive pronta entrega, tive brechó, tive de tudo que tu possa imaginar dentro da linha da confecção, do empreendedorismo, Fazia feira nas associações com desconto em folha, então trabalhei muito no ramo de confecção feminina e nunca imaginei estar política, A política veio depois de 2010, quando eu decidi criar o Grupo Amor ao Próximo, que é um grupo que ajuda pessoas há mais de 14 anos, fazendo sempre o bem dentro da área, principalmente da saúde. A gente tem pessoas acamadas, tem crianças com deficiência, e a gente empresta cadeira de rodas, cama hospitalar, muleta, andador, de tudo que pode. E a política ela veio agregar isso, ela veio fazer com que a gente abrisse portas para poder ajudar mais pessoas. Então, hoje no 3º mandato, isso mostra que realmente é um trabalho que dá certo, que ajuda pessoas, porque as pessoas estão nos reconduzindo, para que a gente continue no parlamento fazendo mais e melhor, criando leis que possam oportunizar o cuidado com as nossas mulheres, o cuidado com as nossas crianças, com as pessoas com deficiência. Então, trabalhando sempre em função dessa área mais específica da saúde. A gente tem a questão da sustentabilidade também, dentro do meio ambiente, eu tenho vários projetos voltados a isso. E assim a gente vai trabalhando a questão do esporte, que tem muito a ver com a questão da saúde também, porque ele é preventivo. Se tu fizer um bom esporte, poder te cuidar, tu vai com certeza ter uma saúde melhor. Então, dentro dessa linha, a gente procura trabalhar na Câmara de Vereadores. São muitas frentes, Cláudia? Muitas frentes. Como eu disse, eu conheço a Cláudia há bastante tempo, sei de toda a trajetória dela. Nunca foi fácil, Sempre foi abaixo de muita luta, Por isso que eu disse que tu és uma mulher vitoriosa. Eu tenho muito orgulho de ter essa convivência contigo. Queria que tu falasse primeiramente, Cláudia, sobre o amor ao próximo. Como é que surgiu? Como é que está funcionando hoje? Nós vamos depois deixar aí o @, o contato do Amor ao Próximo, para quem quiser conhecer mais, ajudar. Tu já pode dizer também, eu sei que vocês têm um projeto para criar a sede, construir a sede, O que tu pode nos contar aí? Bom, a ABAP é a Associação Beneficente Amor ao Próximo. Eu iniciei o trabalho social, não tinha ainda constituída, mas foi lá em 2010, quando uma senhora de Porto Alegre, que tinha 40 crianças, precisava de ajuda e não tinha ajuda do poder público. Lá eu criei o grupo no meu Facebook para ajudar essa pessoa, essa senhora. E eu achei que ia ficar nisso. E aí as pessoas começaram a ver que a gente estava ajudando pessoas. E tem muita gente que quer ajudar e não sabe como fazer e nem se vai chegar onde tem que chegar. E o grupo acabou trazendo credibilidade, transparência para as ações, para as entregas, para aquilo que a gente fazia para essa senhora. E começaram a chegar mais pedidos e mais ofertas de ajuda também.
né? Então, são 14 anos trabalhando, a gente não tem sede, a sede fica na garagem da minha casa há 14 anos. E agora a gente fez, no ano retrasado, 2 jantares, ano passado era um ano de eleição, então não se podia fazer essas ações diretas, então agora esse ano a gente tem já programado mais 2 jantares solidários para a gente arrecadar recursos para comprar um terreno para construir a sede. Porque são muitas as ações do Grupo Amor ao Próximo. A gente faz campanha de material escolar, faz campanha de Páscoa, de Dia da Criança, de Natal. A gente faz no inverno também sapatos para as crianças das escolas que têm crianças mais vulneráveis, que não tem sapato para botar no pé. Então a gente escolhe uma turma de uma escola e consegue os tênis novos para elas poderem ir para a escola. Então cada ano a gente homenageia, né? A gente ajuda uma sala de aula específica. A gente tem também a dentista, que faz um serviço voluntário na sede do Amor ao Próximo, um domingo por mês, atendendo 7 crianças com deficiência. A gente atende só crianças com deficiência. Então ela leva o consultório móvel dela, que é a Labro, a doutora Manuela Cezegolo, que é uma baita parceira do grupo, que faz esse trabalho solidário, né, social, e atende essas crianças com algum tipo de deficiência. A gente tem também a banca do esporte, que a gente faz na Redenção, no primeiro domingo do mês, onde a gente arrecada materiais esportivos para doar para crianças ou para projetos sociais que tenham crianças vulneráveis, que às vezes não tem uma camiseta, não tem uma chuteira para botar no pé, não tem uma bola para jogar. Então a gente arrecada os materiais e entrega para esses projetos mais vulneráveis. São muitos projetos, são muitas ações, né, Cláudia? E tu estava falando, eu lembrei do projeto das Margaridas. Conta pra gente como é que foi esse projeto, tá? Ele ainda acontece, são projetos... A Cláudia, como vereadora, ela, lógico, atende várias frentes, mas sempre também dá uma atenção especial à mulher, né? Principalmente a mulher com vulnerabilidade. Na verdade, as vítimas de violência, né, são o nosso foco principal. E no meu segundo mandato na Câmara, a gente fez uma exposição chamada As Margaridas. Essa exposição, ela mostrou que depois que tu faz uma denúncia por assédio, por violência, por uma tentativa de feminicídio, e nós tivemos aí há poucos dias 10 mulheres vítimas de feminicídio, e isso não pode ficar por detrás, né, das telas. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar Sim. sobre o que as mulheres seguem vivendo. E aí a exposição mostrava 10 mulheres que haviam sido vítimas de violência e que denunciaram os seus agressores e que hoje têm vida após a denúncia, né? Nem todas conseguiram voltar para casa, algumas ainda estão acolhidas em locais que não são divulgados, mas a grande maioria conseguiu refazer a sua vida. O agressor conseguiu, ou ele está preso, ou aconteceu. Então, assim, existe um motivo para se denunciar, porque se tu denunciar hoje, tu incentiva outras mulheres a verem que existe o depois da denúncia, né? Que elas vão ter vida para isso. Porque normalmente as mulheres têm medo, né? Elas têm vergonha. Elas não têm muito local de acolhimento. Elas são ameaçadas pelo próprio companheiro dentro de casa, né? Às vezes elas não têm para onde ir, onde deixar os filhos, como sobreviver financeiramente. Isso não acontece só nas camadas mais vulneráveis, tá? Isso é importante a gente dizer. Pessoas com condições financeiras também sofrem a questão do assédio, da violência doméstica, né? E normalmente mulheres que poderiam estar empoderadas, que a gente fala tanto do empoderamento feminino, poderiam estar trabalhando e acabam sendo dependentes dos seus companheiros, né? Até pelos filhos, muitas vezes, mas acontece na grande maioria nas camadas mais vulneráveis da sociedade. Sim. As mulheres que não têm estudo, que não tiveram oportunidade, que têm muitos filhos, que acabam sendo dependentes dos seus companheiros e que não têm uma alternativa. E a gente precisa falar que a gente não tem política pública para atender todas essas mulheres. Então a gente tem que transformar isso numa causa, e muitas pessoas falam sobre isso, né? Tem isso como luta, mas a gente tem que cada vez fomentar mais esse tema para que a gente possa ter mais locais, e as Margaridas é isso. São salas dentro das delegacias da mulher em vários municípios aqui do estado, que tem as suas salas das Margaridas que fazem o acolhimento das mulheres. Nós temos umas fotos sobre uma exposição que houve na Câmara. A exposição, né? Aconteceu isso na Câmara em dezembro de 21 ou 22. Foi no início do mandato
do segundo mandato que eu tive. E a gente mostrou mulheres felizes. Felizes que eu digo, claro que tudo que elas viveram é muito triste, mas mostrando que elas já conseguem sorrir porque tem uma luz no fim do túnel, né? Então a gente fez uma foto com 10 mulheres, inclusive uma bem conhecida que concorreu também na política, não sei se tem todas, mas aqui algumas fotos. Todas essas mulheres foram vítimas de algum tipo de violência doméstica. Sim, infelizmente o nosso estado passou por uma situação gravíssima agora, que foram 10 feminicídios, né? E parece que esse assunto cada vez está sendo mais relevante e as políticas têm que virem para que as coisas mudem, né? Então, a gente estava falando até sobre um botão, né, Cláudia, que tu tinha comentado, de um tempo atrás. Isso. Agora que parece que vai vir a tornozeleira, vão vir leis mais severas para a gente acabar com isso, minimizar isso, né? Exatamente. Lá no início do meu mandato eu estive com a Secretaria de Segurança do Estado, fiz várias reuniões, conversei inclusive com o governador, que também estava iniciando o mandato lá no início de 2020, 2021, e nós tínhamos inclusive o patrocínio do nosso deputado federal para iniciar um piloto com esse botão do pânico, que é um botão diferente do botão tradicional do pânico, que alerta a 500 metros da tua residência se o agressor estiver próximo. Esse não, ele tinha mais de 1 quilômetro, ele era pelo satélite, que não deixava cair a conexão, que se a mulher fosse agredida e o botão caísse, ele automaticamente disparava e gravava tudo o que estava acontecendo naquele local que a vítima estava sendo agredida. Então tinha muitas coisas diferentes do que tinha uma pessoa cadastrada que recebia a mensagem quando esse agressor chegava a 1 quilômetro da vítima. Então, muitas coisas, e acabou não indo à frente, né? Não sei se por política, não sei se por falta de oportunidade de financiamento e tudo mais, mas a gente estava trabalhando isso para que a gente pudesse fazer. E a gente tem visto de lá para cá que os números só aumentam, né? Os números não reduzem. E muitas mulheres pagam com a própria vida, né? Então isso é muito triste, né? E quantas crianças pequenas acabam ficando sem pai ou sem mãe em função de que o marido ou o companheiro cometeu o feminicídio, ele vai preso e a criança fica sem pai e sem mãe, né? Perde pai e mãe. Inclusive agora, né, virão, se Deus quiser, né, aplicativos. Nós tínhamos num evento lá no Dia do Empreendedorismo Feminino na Câmara, que eu tive a honra de participar contigo, uma pessoa lá que estava apresentando um sistema de aplicativo, né, que era para denúncias e que vinha para auxiliar as mulheres nesse sentido. Sim. Então, isso aí, cada vez mais a gente tem que lutar, batalhar, cobrar e rezar para que realmente as políticas nos ajudem para que isso venha a funcionar de fato, né? Porque a gente quer reduzir a violência e principalmente a morte das mulheres. É o que a gente precisa chegar ao mínimo, né? Porque assim a gente provavelmente não vai conseguir zerar essa fila, né? Porque a gente sabe que as famílias hoje nós temos cada vez mais pessoas vulneráveis, né? Cada vez a gente teve uma pandemia que empobreceu a população, a gente teve as enchentes agora que fez com que as pessoas perdessem muito. Então, muitos perderam a sua capacidade financeira e isso leva a sociedade para um público mais vulnerável. Então, as dificuldades aparecem, as coisas acontecem e a gente cada vez vê isso crescendo em função até dessa parte social financeira, né? Então... Sim, e lembrando agora, falando sobre isso, a questão também dessa frente das mães atípicas que tu está trabalhando, Cláudia, como é que funciona? É que, na verdade, nós temos duas pautas bem importantes das mulheres, assim, na Câmara. Uma delas é a questão das mães, porque quem cuida de quem cuida, eu sempre digo isso. A gente teve agora o Expo Churrasco, que foi nesse final de semana. Nós levamos 50 mães, eu fui conduzida a conselheira do Expo Churrasco. E a primeira ação como conselheira foi levar 50 mães atípicas, de crianças ou com autismo ou com algum tipo de deficiência, para terem um dia diferente. Sim. Em homenagem ao Dia das Mães, que está logo aí. Né? Para que a gente possa valorizar e cuidar das mulheres que são mães que cuidam
de crianças que têm algum tipo de deficiência e que não é fácil. Porque normalmente a mãe é quem assume tudo. Normalmente o homem tem muitos maridos bons, mas a grande maioria vai embora, vira as costas e deixa a mãe ser mãe e pai. Né? Então essas mulheres nunca têm descanso. Dependendo do grau, por exemplo, do autismo, é 24 horas. Né? Então tem a medicação, tem todo o cuidado, mas assim, exige desta mãe o tempo integral para que ela cuide dessa criança. Então a gente precisa cuidar dessas mulheres. E o outro projeto que a gente tem na Câmara também é o luto parental, que é bem importante, a gente protocolou agora, que é a mãe, a mulher, que por 9 meses gera um bebê e que na hora do parto essa criança nasce morto. E esta mãe hoje ela é colocada junto com outras mães no mesmo quarto que tiveram seus bebês. Nossa. Então isso é muito complicado, né? Tu não tem tu tem leite, tu tem tudo para amamentar e o teu bebê não tá ali. E a outra mãe do lado tá amamentando, sorrindo, feliz. Então o projeto é para que estas mães tenham um acolhimento diferenciado em local separado das mães que têm os seus filhos vivos. Ah, com certeza. Né? Então a gente precisa falar disso também, porque é uma dor que só quem vive sabe. Né? Eu nunca perdi um filho, mas eu perdi agora o meu companheiro e é muito difícil. Então, imagina quem tu gera, que tu carrega por 9 meses com amor, louca para ver aquela criança e essa criança não nasce. Então a gente precisa falar sobre isso e isso fala diretamente sobre a mulher, porque isso impacta na saúde mental dessa mulher, isso impacta em todo o futuro dessa pessoa. Será que ela vai ter outro filho? Como é que ela vai trabalhar isso dentro dela? Porque tem pessoas que não conseguem depois se recuperar. Né? Então eu acho que a gente tem que falar sobre isso também. Bem complicado. E a questão das mães atípicas, são tantas mães que tu levaste, 50 mães, já existe alguma associação, alguma coisa, algum grupo? Existem várias associações de mães atípicas, mas falta força, né? Se fala muito mais sobre isso hoje do que se falava no passado, mas também se tem muito mais crianças atípicas hoje do que se tinha no passado. Né? Então, eu acho que até pelo nosso dia a dia, pela nossa correria, pela nossa alimentação, a gente tem muito mais crianças especiais. Né? Então, a gente precisa tratar isso hoje também dentro das nossas políticas públicas para dar o acolhimento, a gente tem o CERTA, por exemplo. O CERTA atende hoje 450 crianças em média autistas, mas nós temos 5.500 crianças na fila esperando por um CERTA, que é o Centro de Referência de Autismo. Sim. Então, assim, isso é o começo, é a pontinha do iceberg. Nós precisamos mais certas, para 12 mais, porque a criança não deixa de ser autista ou ela não deixa de ser especial porque ela tem 18 anos. A gente não tem local para atender maiores de 18 anos. A gente tem o iCrescer, que é um instituto para pessoas maiores de 18, que tem uma dificuldade imensa de conseguir se manter. E quem cuida são as mães que já são idosas, porque tu imagina, se essa pessoa com deficiência neurológica ou motora, ela tem 20, 30, 40 anos, quanto é que tem a mãe? 70, 60, 80? Normalmente e tem eles mães não vão assim. tão longe, mas com os recursos que a gente tem hoje, né? Depende da deficiência, a longevidade deles está aumentando. Está aumentando. Bom, o gabinete da vereadora Cláudia Araújo está sempre de portas abertas. É um dos únicos que está com a porta literalmente aberta. Agora, depois que a gente começou a falar isso, tem alguns que estão abrindo a porta, mas também, é bom. Mas a gente sempre é muito bem recebido lá. Eu vou pedir que coloquem também as redes sociais da Cláudia, o Instagram dela, para que vocês possam seguir a Cláudia e ver o trabalho dela, acompanhar o trabalho dela. Vou agradecer imensamente mais uma vez a tua participação, Cláudia, que é sempre muito legal. Obrigada por estar à frente de tantos projetos que envolvem as mulheres, tá? E quero que tu deixe aí uma dica, uma frase, uma inspiração aí para as nossas mulheres, para a gente encerrar. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho muito carinho pela Melissa. A gente se conheceu quando ela também vendia roupa, isso eu não sei se você sabe. Né? Mas nós éramos comerciantes e empreendedoras, né? Lá atrás, há muitos anos a gente se conhece e a gente está sempre procurando estar juntas, porque a gente sabe o trabalho
que a gente tem e a necessidade da gente ter essa fala para outras mulheres, né? Sim. Para que a gente... Porque a gente representa, né, Melissa, querendo ou não, a gente acaba representando mulheres que não têm voz. Eu sempre digo isso, né? Então, que a gente nunca se cale. Eu acho que a mensagem é essa. A gente pode não conseguir hoje, não conseguir amanhã, tudo aquilo que a gente quer ou que aconteça do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Mas que a gente continue lutando, continue unindo esforços, traga cada vez mais mulheres para essa fala, para esse diálogo, para que a gente consiga se fortalecer. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue vencer o mundo se não estiver de mãos dadas. Então é isso que a gente precisa, se unir, se fortalecer e trabalhar em prol de uma causa que é extremamente importante, que são as nossas mulheres. Bom, nós tivemos aqui uma pitadinha, só uma pitadinha do que são os projetos da Cláudia, do que é a história dela, uma mulher que realmente inspira. Obrigada, Cláudia. Eu quero agradecer também a Maison Berrino, que fez o meu cabelo, a minha maquiagem, com profissionais excelentes lá. Vou deixar aqui também o logo, o arroba deles, o contato deles. Muito obrigada e até o próximo programa. Um beijo.